Hoje vamos analisar quanto correm os atletas de outras modalidades. Fala corredor, fala corredora! Vamos hoje para mais um vídeo. Eu sou Remy, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Compartilha, curta, dá aquela moral pra gente. Então hoje a gente vai falar sobre quanto correm os atletas de outras modalidades. A gente sabe que na corrida, na maratona, nos 100 metros rasos, o objetivo principal é correr. Você tem um percurso e você tem que fazer esse percurso no menor tempo possível. Em outras modalidades, a corrida é um recurso muito importante, mas não é o objetivo. Ela vai ser aquilo que vai ajudar o atleta a conseguir o objetivo. Então a gente vai falar quanto corre o atleta das outras modalidades. Mas a gente tem que lembrar aqui que cada modalidade tem a sua especificidade, vai variar o tamanho da quadra ou do campo, o número de jogadores, o tempo da partida. Então a gente vai ter que levar tudo isso em consideração. Os valores que a gente vai trazer aqui é um valor estimado. Vamos iniciar falando do basquete. O basquete é um esporte feito numa quadra de 28 metros por 15 metros. São 5 atletas de cada time que disputam a partida, o jogo. O tempo oficial são 4 tempos de 10 minutos, porém a gente tem uma variação na NBA que são 4 tempos de 12 minutos. Então, o basquete ele é um esporte bem dinâmico. Os atletas, quando eles estão em quadra, eles estão em constante deslocamento, seja para atacar ou defender. Então, eles estão sempre atentos, eles dão bastante picos de velocidade. A gente tem que lembrar que o relógio ele para no momento que a bola sai e ele reinicia no momento que a bola volta em jogo. Então, não são, digamos, 10 minutos corridos por tempo, é mais tempo que vai ter. Dá para fazer muitas substituições, justamente como é um esporte mais intenso, então necessita que o atleta esteja descansado para fazer toda essa movimentação. Apesar da quadra ser relativamente pequena, um atleta de basquete ele vai correr em média de 4 km a 4,5 km. Do basquete a gente vai para o futebol, o principal esporte aqui do nosso país. As dimensões de um campo de futebol elas podem variar bastante. O comprimento pode ir de 90 metros até 120 metros. E a sua largura varia de 45 metros a 90 metros. O futebol, eles são 11 jogadores para cada lado, para cada time. Vai variar muito a posição do jogador, o tipo do jogo, o estilo, a disposição tática. Vai ter algumas variáveis que podem influenciar o quanto um atleta vai correr. Na verdade, aqui a gente tem que analisar como o campo ele é maior, tem mais jogadores, não tem tanta essa necessidade do jogador ficar correndo o tempo todo. Não são tantas substituições comparado com outros esportes que podem ser feitas no futebol. Varia bastante. Em média, um jogador corre ali em torno de 10 a 11 km por jogo. Em alguns jogos foram analisados jogadores que chegaram a percorrer 15 km. Porém, o jogador ele não corre esses 10, 11 quilômetros, né? Ele se desloca, então isso a gente está contando desde sprint, trotes e até ele andar, mudar de direção. Tudo isso se enquadra dentro desse deslocamento que muitos consideram como corrida. É um dos maiores volumes que tem dentro dos esportes, né? Lembrando que uma partida de futebol normal ali tem em torno de 90 minutos, mais acréscimos e tudo mais, sem contar prorrogação e disputa de pênalti, né? Então a partida normal, 90 minutos. Do futebol, a gente vai para o futsal. O futsal ele é disputado numa quadra de 40 por 20 metros, são 5 atletas de cada lado, são 2 tempos de 20 minutos, mas também tem o mesmo princípio do basquete. Quando a bola sai, o relógio é paralisado. Só reinicia quando a bola está em jogo, não é corrido. Também é um jogo mais dinâmico, mais frenético, que os jogadores eles precisam ficar correndo mais tempo. Porém, existe um número muito maior de substituições. A média que um jogador de futsal corre é em torno de 2,5 km por jogo. Do futsal, a gente vai agora lá para o handebol. O handebol
Ele também é feito numa quadra de 40 por 20 metros. A diferença maior é que são 7 jogadores. É um jogo que envolve bastante deslocamento, como tem bastante choque, confronto, os jogadores eles usam bastante força para tentar se desvencilhar de agarrões. Tem mais contato físico. São 2 tempos de 30 minutos e também são permitidas mais substituições. Devido a esse tempo maior e disposição tática que eles têm que ficar nesse jogo e essa intensidade de deslocamento, eles correm um atleta de handebol, em média ele se desloca ali em torno de 4,5 km por partida. Agora vamos para o rugby, vamos voltar para uma modalidade de campo. No rugby são 2 tempos de 40 minutos, 2 tempos corridos. São 15 jogadores de cada lado, cada time que iniciam a partida. É um esporte que é disputado num campo ali que vai variar o comprimento de 100 metros a 98 metros e a sua largura de 70 a 68 metros. É um esporte que, além de ter que eles se locomoverem, eles fazem bastante força, eles usam bastante de força isométrica para segurar, para a questão de confronto, para erguer os seus colegas de time, segurar adversários. Então, por ser um esporte que tem mais tempo decorrido, por ter um campo maior, aqui os atletas eles já percorrem um pouco mais do que os esportes de quadra. Um atleta de rugby ele corre ali em média de 7 km por partida. Vamos para o futebol americano. A duração do jogo de futebol americano é 1 hora, são 4 tempos de 15 minutos, porém tem aquele mesmo princípio do relógio parado. Ou seja, quando a bola sai, o relógio para. Aqui é um jogo que ele, além da parte física, ele requer muita estratégia. Cada função dos jogadores, cada posição, são bem distintas. Então tem jogadores que se deslocam pouco e tem outros que se deslocam um pouco mais. As jogadas, como são jogadas de estratégia, elas dificilmente têm uma duração maior do que 1 minuto, porque são jogadas bem objetivas. Segundo estudos, um jogador de futebol americano, ele não chega a correr mais que 10 a 12 minutos no jogo. Como foi falado, cada posição tem uma função bem específica. Então a gente vai falar um pouquinho dos jogadores que tendem a correr mais, que são os wide receivers e os cornerbacks, que eles correm ali em média 2 km por partida. Então é relativamente pouco frente às outras modalidades, né? As dimensões do campo são 109,73 metros de comprimento por 48,76 de largura. E assim como o nosso futebol, o futebol americano também são 11 jogadores para cada lado. E vamos fechar agora a nossa comparação para o tênis. O tênis provavelmente é a nossa modalidade aqui que a gente vai analisar que tem a maior variação, porque existem jogos que são melhor de 3 sets e jogos que são melhores de 5. E dentro desses jogos tem confrontos que o adversário ele vai se sobressair muito facilmente e vão ter jogos mais disputados com questão de vantagem. Aqui a gente não vai entrar no mérito de explicar o jogo em si. Vamos analisar também a parte dos jogos individuais em que os atletas eles têm que percorrer mais, eles são mais exigidos. Analisando os jogos individuais, 1 contra 1, como o atleta ele não tem outro jogador para cobrir, ele sempre tem que ir com o objetivo de alcançar a bola e jogar de maneira que o seu adversário não alcance na bola. Então, por isso, durante a partida ele tem que estar constantemente correndo em uma intensidade alta para buscar a bolinha. Como os jogos, a gente falou, são de melhor de 3 a 5 sets, existe uma variação muito grande de deslocamento do atleta. Ele pode deslocar ali, então, pode variar de 3 até 8 km, deslocando-se em uma intensidade alta. Por isso, o tênis é um esporte que ele é um dos mais desgastantes que tem. O estilo do jogador pode influenciar bastante, tanto o estilo dele, a favor dele de se deslocar menos, quanto de um adversário. Um adversário que seja mais estrategista pode fazer ele correr mais. Então, por isso é que varia tanto. Lembrando que as dimensões da quadra de tênis
Em jogos simples, é 23,77 de comprimento por 8,23 de largura. E em jogos de duplas, é o mesmo comprimento de 23,77 por 10,97 de largura. Então espero que vocês tenham gostado desse nosso comparativo entre as modalidades, quanto que cada atleta corre nas respectivas modalidades. Você tinha ideia de quanto que eles corriam? Tem alguma outra modalidade que você gostaria de estar compartilhando com a gente? Compartilhe aqui com a gente, coloque nos comentários, curta, compartilhe nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo.